Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente precisa falar um pouco mais sobre essa incrível vitória do Timão no primeiro derby da final do Paulista, porque alguns segredos, eles começam a ser revelados no dia seguinte. A gente começa a ter uma lupa na análise e descobrir algumas coisas. 3 jogadores mudaram a história desse confronto e eu vou te falar deles a partir de agora. Bom, pessoal, a gente está no período de folga aí, né? Os jogadores tiveram folga, uma pausa para a data FIFA. A grande decisão é só no dia 27, quinta-feira da semana que vem, na Neoquímica Arena. Primeiro jogo vencido pelo Corinthians, 1-0 dentro do Allianz Parque. E nesse day after, como a gente fala, no dia seguinte após a vitória, depois que termina o jogo, a gente vem meio que no calor assim do confronto, né? Pesca algumas coisas ali dentro da análise que a gente está vendo, vem aqui e despeja mais ou menos aquilo que a gente viu, que acabou de ver, né? E tal, é uma coisa muito mais. A análise ela é um pouco mais visceral, ela é um pouco mais emocional, até eu diria. Passa o dia e aí eu faço esse exercício, não sei se vocês fazem, eu começo a analisar outras opiniões, primeiro porque eu não sou o dono da verdade, né? Então eu tenho a minha análise lá de quem foi bem aqui, foi bem ali, começo a assistir de novo alguns lances, alguns melhores momentos, né? Vão chegando. Hoje com a rede social é muito fácil isso, né? Então você vai tendo um outro olhar sobre um jogo que você viu uma vez só, né? Meio que o teu olhar bateu uma fotografia, viu ali que alguns jogadores se destacaram e tal. E com o passar do dia, na segunda-feira, eu fui tendo um outro olhar, um olhar mais aguçado sobre algumas situações. E aí, algumas coisas eu confirmei daquilo que eu já sabia, do que todos nós já sabíamos, e outros detalhes me chamaram a atenção. Vamos lá. Acho que o Fabrício Angileri ficou claro que ele fez um grande derby e talvez tenha sido o destaque do jogo, na medida em que ele anula o principal jogador do Palmeiras e os seus números falam por si. Os portais de estatísticas deram conta aí de que o Fabrício Angileri fez 16 ações defensivas. Teve 6 ou 7 desarmes. Foi um negócio inacreditável. E aí eu comecei a analisar cada um deles. E me chamou a atenção de uma forma mais, como eu disse, né, mais aguçada, com uma lupa no que o Angileri estava fazendo no jogo, uma antecipação, uma antevisão da jogada. E isso é leitura de um jogador muito experiente. Porque a gente tá falando do Estevão, cara, e que eu sei que a tendência é minimizar o que o Estevão faz aqui no Brasil, né? Mas é muito difícil parar esse moleque. É muito difícil. Se ele pega no mano a mano, normalmente, quando ele pega no mano a mano algum jogador, desde que ele começou a entrar no profissional, normalmente ele obtém êxito. E ele até conseguiu, em alguns momentos, nesse jogo, ter vantagem, mas na maioria das vezes, o Angileri ou chegava antes, ou encurtava o espaço, ou ia no atalho, ou protegia a bola para sair para a linha de fundo, ou ele já cortava uma bola que vinha alta de cabeça antes dela chegar no Estevão, ou ele dava o bote certeiro, ou ele esperava para entender qual ação o Estevão teria. Quando o Estevão meio que oscilava para saber o que fazer, ele tirava a bola, mas assim, de uma forma limpa. E não foi só o Estevão, o Angileri também tirou a bola de outros jogadores do Palmeiras, mas ele teve leituras defensivas espetaculares. E olha que a gente está falando de um jogador que nos encantou desde a sua chegada, porque ele já chega no primeiro jogo dando uma assistência, um cruzamento na medida para o Memphis fazer um gol de cabeça. Acho que no jogo contra o Mirassol, né? Acho que quando ele entra no segundo tempo dá o cruzamento para o Memphis fazer o gol. Então, a gente está falando de um jogador que nos encantou inicialmente por um lado ofensivo, mas ele defensivamente, que leitura, que visão de jogo contra um grande jogador, um jogador que ainda está amadurecendo no profissional, ele não tem 18 anos ainda, mas, gente, sabidamente o Estevão, se não é um craque para muitos, é no mínimo um projeto de craque. Ele leva muita vantagem naquele lado direito do campo. E o Angileri foi simplesmente impecável. Assim, bizarro. Eu comecei a analisar alguns lances e realmente, cara, tem compilados aí com todas essas ações defensivas que eu falei pra vocês aí, foram 16. E incrível o que ele conseguiu fazer nesse jogo. Então, essa primeira confirmação eu tive, quando a gente olha a partida de uma forma um pouco mais
detalhada, esmiuçada e tal, para poder, enfim, entender aquilo que a gente... Eu gosto desse tipo de exercício, né? Quando a gente olha o jogo uma vez, não, peraí, deixa eu olhar de novo. Deixa eu ver qual a origem dessa jogada, deixa eu ver de que maneira ele chegou até aí. E tive a comprovação de que o Angileri realmente foi um monstro nesse jogo. O outro jogador, eu me tornei um chato aqui falando dele, muitas vezes até empolgado demais, mas eu fico feliz que ele está chegando agora tendo o reconhecimento não só do torcedor. A rede social do Corinthians tem postado aí imagens dele, exaltando ele, porque esse cara chegou na miúda. Esse cara chegou na maciota. Ele chegou meio que tipo assim, calma, nem presta muita atenção em mim não, porque eu tô aqui, tô de boa. E ele é um absurdo de jogador. E eu tô falando, claro, de El Tranquilo André Carrillo. Que nesse jogo, ele parece ter mostrado toda a sua capacidade. Ele já vinha mostrando em vários jogos, aliás, desde que ele chegou, tá? Eu sou apaixonado nesse cara desde que ele chegou, quando eu esperava que Ramon Dias fosse o escalar como atacante e de repente... O que esse cara tá fazendo no meio? O que esse cara tá fazendo por dentro? O que esse cara tá fazendo de volante? E aí a gente começou a entender como o André Carrillo jogava o jogo ali, naquele setor do campo, naquela faixa central. E aí, cara, eu comecei a perceber que esse cara é completamente diferente. Que eu não entendia, assim, como ninguém enxergou. Eu sei que ele já tá numa idade até mais avançada, assim, e acho que a experiência tá fazendo isso com ele. E vocês vão lembrar, ele chega junto do Memphis. E o Memphis, obviamente, é a contratação mais badalada. E o André Carrillo, como um cara indicado pelo Ramon e tal. E eu vou chegar nessa parte. Ok e tal. Jogou com ele no Al Hilal. Aí ele tava lá num time que acho que subiu, né? Era no Al Qadisiyah, se eu não me engano. Que sobe da B do Sauditão pra Elite. Aí investe aqui, não sei o que. O cara ficou meio livre lá. O Corinthians foi lá e pegou ele sem custos. André Carrillo. Irmão, que jogador. Que jogador. E no derby ele mostrou toda a sua capacidade técnica, leitura de jogo e condução de bola, proteção de bola, leitura de espaço. É impressionante o que ele fez. Teve caneta, teve passada larga em que ele rompia a marcação. Em nenhum momento você vê ele se assustando com a marcação-pressão do time adversário. Pode vir 1, 2 jogadores, cara, ele não muda a rotação. A pressão dele tá sempre 12/8. Ele sai de espaços curtos, pequenos, em que vem 2, 3 jogadores, ele sai por um lado que ninguém imagina. Ele tem um mapa, cara. Esse cara é muito diferente. E eu não canso de falar dele, assim, porque eu tenho acompanhado e cara, meu Deus do céu, eu sei que o Yuri tá fazendo gol, eu sei que o Memphis é importante, eu sei que... Mas, cara, por que não falam do Carrillo? Eu sei que ele faz um trabalho muitas vezes silencioso, só que aí no derby, parece que ele chegou para as pessoas e disse assim, vocês querem saber como é que eu jogo? Deixa eu mostrar para vocês como é que eu jogo. E aí ele mostrou todo o seu arsenal, cara. Foi lindo de ver. O jeito que ele joga, plasticamente, é maravilhoso. Cara, é bizarro. E hoje a gente tá vendo ele ter o reconhecimento que ele merece. André Carrillo. Analisando os lances, mas o Corinthians até postou um compilado aí. É sacanagem. É sacanagem o que esse cara fez no derby. E foi onde o Corinthians ganhou o jogo. Dito inclusive pelo Abel Ferreira. O meio-campo do Corinthians, que tem Martínez, que tem Ranielli, que não teve Rodrigo Garro, mas que teve André Carrillo, ele foi muito superior ao do Palmeiras, jogando na casa do Palmeiras. E o André Carrillo foi o coração, foi a alma desse Corinthians vencedor no derby. E o último jogador que eu queria destacar é justamente Memphis Depay. Eu olhei algumas análises e eu vou dar crédito aqui para o Caio Capita, que faz um trabalho muito legal na rede social, e ele é palmeirense, tá? A análise que ele fez do Memphis foi simplesmente brilhante. E aí, ouvindo a análise do Caio e analisando os lances, por isso que eu vou dar o crédito aqui, porque eu não vou me apropriar de uma tese que não é nem uma tese, né? É uma leitura tática perfeita, perfeita. Então não vou nem chamar os louros para mim, vou realmente citar o Caio aqui, porque foi maravilhosa, porque
eu tinha uma visão de que o Memphis tinha sido importante taticamente no jogo. Eu tô vendo pela TV. Vou dar crédito para outro repórter aqui, Marco Belo, da Rádio Transamérica, que chegou a postar dizendo que talvez pela televisão as pessoas não enxergassem o quão Memphis foi importante no jogo, taticamente falando. Para quem estava no estádio, isso ficou mais visível. E aí eu já fiquei com uma pulga. Eu falei, poxa, então a minha impressão não estava toda errada assim. Aí eu olhei a análise do Caio e estou aqui para falar para vocês. Gente, o Memphis Depay... Por que eu estou falando isso? Porque muita gente na minha live diz assim, poxa, muita gente não, alguns poucos, né? Pô, mas se você tirar o passe que ele deu pro gol, não sobra muita coisa. E vamos lá. Aí eu já discordava, né? Porque eu falei, gente, peraí, ele faz a jogada do gol. E não é só que ele deu o passe. Ele sai da pressão de dois jogadores, o Rios meio mole na jogada ali, junto do Mike, ele sai dos dois e dá o passe pro Yuri quando ele faz o facão. Passe maravilhoso, rompendo a defesa nas costas do Murilo. Então, ele já tem o mérito de ter feito a jogada, mas ele não fez só isso. E aí, dentro dessa análise do Caio que eu quero falar para vocês, o que o Caio revela mais aprofundado? De que o Palmeiras estava marcando pressão, muitas vezes obrigando o Ranieri, que era o primeiro volante, a fazer uma ligação direta. Porque estava todo mundo encaixado, todo mundo marcado. Então, muitas vezes, ele tinha que fazer uma bola longa, ele tinha que soltar essa bola. Rifando essa bola, muitas vezes, ela voltava para o Palmeiras. E é justamente numa dessas jogadas em que o Palmeiras abafa, o Ranieri tem que se desfazer da bola, ou o Félix Torres, ou o Gustavo Henrique, né, os zagueiros ali, a bola sobra no pé do Estevão, que faz aquela jogada pela direita, cruza, chuta cruzado, né, o Hugo defende, o Veiga chuta e o Mateuzinho tira em cima da linha. É justamente nessa pressão alta, que estava dando certo nos primeiros minutos, que o Palmeiras estava tendo sucesso, digamos assim, né, no começo do jogo. Aí o que o Memphis faz? O Memphis, sabidamente, estava jogando não como um atacante, estava jogando um pouco mais recuado para o Romero e o Yuri espetados. Só que ele está um pouco mais para a esquerda, né? Ele não está como um 10 centralizado. O Memphis, ele começa a dar muitos passos para trás e voltar para receber essa bola. Do tipo assim, não quebra ela, dá em mim. Quando essa bola chega no Memphis, o Memphis, ele obviamente surpreende o Palmeiras, porque ninguém tá marcando o Memphis quando ele faz esse movimento de receber essa bola. Quando ele recebe essa bola, aí a marcação do Palmeiras se dá conta e vai no Memphis e desprotege o Ranieri. Ele carimba essa bola e libera o Ranieri para avançar. Isso aconteceu várias vezes. Ele voltando, muitas vezes o Hugo quebrando essa bola, ele vinha, encaixava ela, fazia o pivô que ele sabe fazer, muitas vezes no círculo central, muitas vezes antes disso, vinha a marcação do Palmeiras, liberava espaço para um volante surgir, seja o Carrilho, seja o Ranieri, seja o Martínez, e ele liberava a bola e armava contra-ataques do Corinthians. Então, o Memphis Depay, muitas vezes, ao retornar, a dar esses passos para trás, para buscar fazer essa primeira jogada, ele abriu espaços, ele clareou jogadas, ele clareou o campo e confundiu toda a marcação e se tornou uma peça a mais no meio campo, que na verdade ele já seria, mas como ele confunde justamente por ser ou um atacante ou um meia, ele gerou uma superioridade numérica, tinha mais um cara no meio campo que o Palmeiras não achava, que o Palmeiras não encontrava. Isso aí pode ser uma orientação tática do Ramon, mas isso é uma leitura, pelo menos aí é uma leitura que eu faço, que o Memphis teve durante o jogo. Porque o jogo começa de uma maneira e de repente ele vai se desenrolando de outra. Porque o Memphis entende que a bola não está chegando, que o Palmeiras está marcando pressão, o Corinthians está quebrando essa bola e ele fala assim, não, peraí, deixa eu lá resolver essa parada. Ele volta, ele se sacrifica para o time e ele quebra essa bola para servir o volante, né, que vem para cá, vem para lá, para poder levar o time para o ataque. Recebendo de costas, muitas vezes, para depois fazer o giro, e ele é muito bom nisso. E ainda assim, deu a assistência para o gol do Yuri Alberto. Então, assim, esses três jogadores, para mim, eles foram... Eu sei que tem outros destaques que a gente pode valorizar e deve, como o Hugo Souza, importantíssimo. Como... Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista Chico Garcia. Então vamos reagir, repercutir todas as informações desse final de semana com a vitória do Timão para cima do Palmeiras no Allianz Parque por 1-0, jogo de ida da final do Paulistão. O Corinthians deu um grande passe
para ser campeão. Acredito eu, para o Corinthians não conquistar esse título, é apenas entrando em campo de salto alto, de oba-oba, bababá, com aquele tal de já ganhou. A contrário senso, o Corinthians tem tudo, porque ninguém esperava, a maioria das pessoas não esperava uma vitória do Corinthians lá no Allianz Parque, diante de um Palmeiras que é muito qualificado, tem um belíssimo treinador, é o melhor treinador que atua aqui no Brasil hoje, né, quase 5 anos de Palmeiras, né, buscando aí o Abel Ferreira, seu 11º título com a camisa do Verdão, e o técnico Ramon Dias buscando o seu primeiro título com a camisa do Corinthians, e muito pressionado após, no meio da semana passada, ter sido eliminado de forma precoce na pré-Libertadores para o Barcelona de Guayaquil. Corinthians que venceu o jogo na Neoquímica de 2-0, mas perdeu no Equador de 3-0 e foi eliminado, não conseguiu passar para o grupo de fase aí da Libertadores. E ontem saiu o sorteio da Sul-Americana, vai confirmar ainda, mas já está programado para o jogo ser dia 2 de abril, primeiro jogo do Corinthians na Sul-Americana, Corinthians e Huracan. Então já está definido. Então o Corinthians ainda tem uma competição sul-americana, né? Tinha duas, né? Tinha a Libertadores, né? E tinha também a Sul-Americana. Agora saiu da Libertadores e ficou na Sul-Americana. Mesmo assim tem uma competição internacional que o Corinthians vai entrar firme, vai entrar forte. E eu acredito que os erros que aconteceram na Libertadores não vai acontecer mais na Sul-Americana. E o Corinthians tem um bom time, então os jogadores estão descansando essa semana. Vai voltar aí ontem, todo mundo descansou, porque essa semana aí da parada da seleção brasileira, né? Para os jogos. E dia 27 já tem o jogo de volta contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. Dia 27, né, de quinta-feira, Neoquímica Arena quase com 50 mil torcedores, aí pulsando aí pro Corinthians levantar essa taça. Corinthians que tem 6 anos que não conquista um título, né, e é o maior tempo após 1977, e também quebrando aí a hegemonia palmeirense, que se o Palmeiras conquistar o título, será tetracampeão paulista. Isso nunca aconteceu, ia acontecer primeiramente com o Corinthians em 2020, o Palmeiras foi lá e conseguiu ganhar o título. E alguns pontos do jogo, né, como o Chico Garcia destacou, eu também achei extremamente importante. Eu acho que Ramon Dias tem que colocar na conta dele, porque Ramon Dias indicou esse lateral esquerdo aí, Fabrício Angileri, arrebentou no jogo. O Estevão é um cara muito técnico, muito habilidoso, um jogador incrível, diferente, né, de outro patamar. E Fabrício Angileri não deu espaço para ele fazer construções de jogada, porque se dá espaço para Estevão, ele deita e rola, porque tem categoria. Mas quando você marca bem marcado o Estevão, bem marcado o Rafael Veiga, o Palmeiras fica sem construção, porque os jogadores de frente, claro, só vai marcar gol se a bola chegar. Se a bola não chegar, não vai marcar gol. Facundo Torres foi muito bem marcado, né? Não fez praticamente nada. Vitor Roque não fez nada. Felipe Anderson entrou depois, não fez nada. Então, assim, marcou esses 2 pontos do Palmeiras, o Palmeiras não consegue jogar. E o Fabrício Angileri fez um jogo perfeito. Desde que chegou, com indicação de Ramon Dias, sabia, né, que chegou para ser titular. Então, esquece de Matheus Bidu entrar para jogar mais. Esquece de Hugo, lateral esquerdo, entrar para jogar mais. Esquece de Diego Palacios, que praticamente jogou um jogo no Corinthians, não jogou mais. Então esses caras podem esquecer, porque a lateral esquerda é de Fabrício Angileri. Estreou, né, como titular no jogo do Mirassol nas quartas de finais, arrebentou cruzando uma bola na cabeça do Menso 2-0. Depois da semifinal do Paulistão, ele jogou como titular, deu um toque para Rodrigo Galo marcar Corinthians 2-1, decidiu o jogo. E agora contra o Palmeiras ele foi perfeito. É um cara que apoia muito bem, porque tem qualidade. É um cara que defensivamente é extremamente inteligente. E tem outra coisa, é muito alto. Quando é uma bola de escanteio, ele chega para ajudar a defesa. Então, belíssima de uma contratação. A gente tem que dar os créditos para Ramon Dias, que foi indicação dele. E Ramon Dias entrou nesse jogo do Palmeiras para ser demitido.
Isso já acontecia em outras oportunidades. Mesmo do Palmeiras, ano passado, no Brasileirão, o Corinthians, naquele jogo do Palmeiras, se tivesse pedido o jogo, Ramon Dias seria demitido. Ramon Dias, Emiliano, toda a família Dias. Porém, Ramon Dias venceu no ano passado no Brasileirão por 2-0 o Palmeiras. E aí acabou, pegou força, e aí foram 10 jogos sem perder, 9 vitórias consecutivas, e o Corinthians alcançou uma vaga na pré-Libertadores de forma a tomar da Copa Brasil. E agora, muito pressionado por uma ala corintiana, pela cúpula corintiana, Augusto Melo se veio muito apertado, muito na pressão para demitir Ramon Dias no jogo contra o Palmeiras. Porém, Ramon Dias ganhou. Como é que você manda um cara embora após uma vitória? Fica complicado, né? Mas se Ramon Dias tivesse pedido o jogo pro Palmeiras de 2-3-0, ali o Corinthians teria perdido o Campeonato Paulista, porque não vai reverter um placar elástico diante de um time tão qualificado contra o Palmeiras. Não conseguiu reverter contra o Barcelona de Guayaquil, que tem muito menos qualidade que o Palmeiras. Vai conseguir contra o Palmeiras? Não vai. Então, se Ramon Dias perdesse o jogo de 2-3-0, Ramon Dias perderia emprego e o Corinthians perderia o Campeonato Paulista. Então, a gente tem que dar crédito porque Ramon Dias escalou um time perfeito, acertou em tudo e, sobretudo, acertou no time taticamente, não deixando o Palmeiras jogar. Mesmo com o Rodrigo Galo não jogando, que é um cara que é o cérebro do time, o Memphis Depay fez uma função muito importante naquele meio campo, não deixando os jogadores do Palmeiras ter espaço para fazer jogada. Rafael Veiga muito marcado, né? E o Messi ajudando até mesmo na marcação. Ele não ficou aquele, que ele fez a função do Rodrigo, mas ele não ficou aquele 10 lá na frente, recebendo e só construindo. Não, ele ficou aquele 10 buscando, tirando o espaço do Palmeiras, ajudando a marcação e quando tinha oportunidade. Muita gente fala, mas ele só deu um passe para o time para o Palmeiras marcar, para o Yuri Alberto marcar o gol. Cara, você tá vendo esse lance porque é um lance que destacou. Mas se você vê dentro da construção do jogo, o Memphis ele foi sensacional ajudando na marcação. André Carrillo disse que eu penso comentário, como disse o Chico Garcia disse, né? É um cara extremamente inteligente e temos que colocar na conta do Ramon Dias porque foi um pedido, uma indicação de Ramon Dias. E esse cara joga uma barbaridade. É muito técnico. O Corinthians divulgou alguns vídeos nas suas redes sociais, né? Mostrando aí os lances do jogo. É um absurdo. É um absurdo. Eu estou completamente apaixonado pelo futebol de André Carrillo. Incrível, cara. Nossa, o Corinthians acertou a contradição, porque não é um cara que joga apenas marcando. Ele sabe marcar e sabe construir. Tem jogador que ele sabe, ele marca bem. Vamos dar um exemplo aí, Amaral. Amaral que jogava no Corinthians, lembro muito. Amaral marcava muito bem, mas quando era para fazer uma construção jogada, tinha essa deficiência técnica. Não sabia. André Carrillo é diferente. E pode ter dois jogadores em cima dele que ele não se apavora. Ele dá só o tapinha, tirando. Cara, é um absurdo quando ele faz uma inversão de bola. É realmente sensacional. E Romero, que foi taticamente também perfeito. Cara, ajudou, recompôs, não deu espaço para o Palmeiras sair jogando. E a defesa nossa? Pela primeira vez, eu vou elogiar essa defesa do Corinthians, porque Mateuzinho, que para mim é tecnicamente é um jogador que falta qualidade, certo? Foi muito bem. Não é porque ele salvou o gol em cima da linha do Rafael Veiga. É porque ele foi taticamente perfeito, não deu espaço, né, para o ataque do Palmeiras descer. Então foi muito bem. E a nossa defesa? Gustavo Henrique e Félix Torres, os caras não perderam uma bola no alto. Não perderam uma bola no alto. Quando o Palmeiras batia escanteio, eles cortavam. Quando foi um cruzamento, eles cortavam. Um lançamento, eles cortavam. Os caras jogaram demais. E aí Fabrício Angelelli fechando o sistema defensivo. É um absurdo que o cara joga. O cara é um talento inato. Por isso que o Corinthians acabou vencendo o Palmeiras fora de casa. Porque fez um jogo que eu falei sempre durante a semana. Precisa de fazer um jogo taticamente, né, tecnicamente, muito próximo da perfeição. Senão, não consegue vencer o Palmeiras. E Corinthians ontem fez esse jogo, Corinthians domingo fez esse jogo
saiu com uma grande vitória, tem tudo para levantar a taça. E Ramon Dias, sendo campeão paulista, ele não será demitido. Mas se for vice-campeão paulista, vai que o Corinthians pega o jogo Palmeiras de 1-0 lá, vai para o Corinthians perde nas penalidades, Ramon Dias será demitido. E o filho dele, Emiliano Dias, falou após a vitória contra o Palmeiras no domingo, que ele e o pai dele é o patinho feio, que ninguém acredita neles, e eles já estão sabendo que aqui ninguém vai acreditar neles. Mas o importante é que a gente quer deixar nosso nome marcado na história aqui no Brasil. Então, a Emiliano Dias apareceu aí um pouco chateado, um pouco aborrecido, né? De coisa. Mas a Emiliano tem que entender que as críticas, elas ssão pontuais, igual os elogios, né? Jogou bem, a gente vai elogiar. Não jogou bem e o time não foi taticamente bem montado, né? Então a gente vai criticar. E as críticas é em cima do que estava acontecendo. O que estava acontecendo antes da vitória contra o Palmeiras? Estava acontecendo é que o Ramon Dias foi eliminado ano passado na Copa do Brasil para o Flamengo porque escalou um time errado. Fez uma substituição errada. E aí, na Sul-Americana, foi eliminado contra o Racing, tomando um baile na Argentina. Porque Ramon Dias escalou o time errado, substituiu errado. Corinthians contra o Racing acabou com 5 atacantes. Peraí, não adianta você colocar 5 atacantes, achar que você é ofensivo, sendo que o seu time não está bem recomposto, não vai adiantar nada. Porque o time vai ficar vulnerável. Por isso que o Racing deu um baile no Corinthians. Até um lateral bateu por cima do zagueiro, do André Ramalho, que estava completamente perdido. Então, culpa do Ramon Dias. Agora, começou a competição de mata-mata novamente, que é a pré-Libertadores. Ramon Dias teve toda dificuldade, jogou muito mal contra a Universidade Central da Venezuela para vencer de 3-2. Foi aos 43 minutos do segundo tempo, com gol do Portorídeo e o Roberto. E contra o Barcelona de Guayaquil, tomou um vareio, tomou um passeio, tomou uma surra no Equador de 3-0. O Corinthians foi eliminado lá no Equador, perdendo de 3-0. Sabíamos que o jogo em campo vai reverter um placar de 3, ele é praticamente impossível. Então o Ramon Dias, nas Copas, ele tem mostrado sua fragilidade, tem mostrado sua falta de criação, mostrado sua falta de repertório. Por isso que as críticas foram pontuais. Ganhou e fez tudo certo, escalou um time taticamente certo, né? Mexeu certo, né? Que o Garro estava jogando, mas estava sentindo dor, então ele estava em campo, mas não estava desempenhando tudo que podia, e colocando o Romero deu tudo que podia, e o Messi fez a parte do camisa 10 dentro de campo. Então a gente vai tecer elogios, parabéns para ele, né? E espero que faça outro jogo tão perfeito quanto fez contra o Palmeiras, dia 27, recebendo o Palmeiras na Neoquímica Arena, pelo jogo da final, decisão. Se o Corinthians conseguir levantar a taça aí mais um título após 6 anos que o Timão demorou, mas está no caminho certo, e eu acredito nessa possibilidade. E aí, fiel, e vocês também estão confiando que o Timão vai conquistar esse dia diante de um Palmeiras fortíssimo do Abel Ferreira? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar o seu comentário. Deixe também o seu like para fortalecer nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também para nos ajudar a sua inscrição no vídeo na nossa comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo. Tchau, tchau.